Boa tarde, pessoal. Plantar, correr, falar, sentir, viver, amar. Você sabe o que tem em comum entre essas palavras? Não? Vem comigo. Você está no canal André Peixoto. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de classes gramaticais. Nós vamos falar hoje sobre verbos. Os verbos eles são uma classe gramatical muito importante de serem trabalhadas. Boa parte da gramática da língua portuguesa ela é dedicada aos verbos. E verbo, em latim, a palavra verbo, que vem do latim verbum, significa palavra. E é uma palavra que denota ação. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. O verbo e as suas formas nominais. Tranquilamente eu poderia fazer aqui umas 10 videoaulas ou até mais só sobre verbos. E hoje nós vamos começar de uma forma bem simples. Nós vamos trabalhar sobre os verbos e as suas formas nominais. O que é um verbo e as suas formas nominais. Lembrando, eu vou deixar um card aqui em cima no YouTube para você entender que quando eu falo de nominal, nome, em língua portuguesa, eu quero dizer do núcleo do substantivo. Então, as formas nominais do verbo, nós vamos ter verbos que vão se comportar como o núcleo do substantivo. O núcleo substantivo, perdão. Ou seja, ele pode se comportar de outras formas. Vamos com calma, vem comigo, vamos lá. Nós vamos estudar. Então, hoje, uma pequena revisão que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte. Esse gráfico aí bonitão que nós estamos vendo na nossa frente, ele é um gráfico que nos mostra um resumo das classes gramaticais da língua portuguesa, né? Na aula anterior, na aula que eu apontei no card, nós trabalhamos essa questão aqui do lado direito, o substantivo, o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, que também é uma forma de adjetivo, o pronome e o numeral. E hoje nós vamos trabalhar esse lado esquerdo aqui, apenas uma pequena introdução sobre verbos. Como eu disse antes, é algo extremamente extenso que a gente teria que trabalhar com muita calma, porque é um assunto muito extenso, que dá para fazer umas 20 videoaulas de conteúdo e mais umas 200 só de atividades, porque é realmente muita coisa. Então, mas de qualquer forma, está aqui para você ter uma ideia de quão extenso é esse assunto da gramática chamado morfologia, em especial no capítulo dedicado aos verbos. Tá? Fora os verbos, né, no grupo verbal, nós temos o verbo, o advérbio, a locução adverbial, que também está dentro dos verbos, a preposição, a conjunção e a interjeição. Tá bom? Vamos seguir. O que é um verbo, então? O verbo é aquela palavra, aquela classe de palavra que indica ação, ou seja, quando eu estou fazendo alguma coisa. Processo, algo que está acontecendo agora. Estado, né? Os verbos de estado, os verbos de ligação. Eu sou, tu és, o verbo ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tantos outros que mudam, que nos mostram muito mais sobre o que nós somos, ou o que as coisas são, ou como as coisas estão, do que propriamente indicam alguma ação. E o verbo de processo. Processo é algo que está acontecendo agora. Por exemplo, estou gravando uma videoaula. Algo é um processo do momento. Ou algo que aconteceu no passado e ainda continua acontecendo no presente. Nós vamos ver isso com mais calma em próximas videoaulas. Linguagem, palavra ou discurso. Orador de verbo inflamado. Isso aqui é uma outra denotação da palavra verbo. Ou seja, eu quero dizer o que? O verbo como sentido de linguagem. Tá? Não é algo que nós vamos abordar muito hoje, não. Porém, nós já trabalhamos como metonímias e metáforas. Isso aqui
está dentro de uma figura de linguagem. Quando eu falo que alguém tem um verbo inflamado, na verdade eu quero dizer o quê? Que ele tem uma linguagem inflamada, um discurso inflamado. É uma metonímia. Vamos seguir? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um primeiro quadrinho com exemplos de verbos, né? Calibrar, entender, enganjar, encontrar, alertar, antever, polarizar, monitorar, visualizar, filtrar, gerenciar, aprender, solucionar, descobrir, ouvir, identificar, responder, poupar, centralizar, classificar, liderar, comparar, conhecer, economizar, ajudar, influenciar, exportar, administrar, compartilhar, analisar, interagir, expandir, explorar, otimizar, coletar, ampliar, relacionar, interagir, encurtar, guiar, gerar, perceber, construir, conectar, mensurar, estudar, publicar, atender, informar, avaliar. Daí eu vou colocar um apontador aqui para a gente perceber uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ó. O verbo em seu estado bruto, para a gente entender, ele pode terminar de 3 ou 4 formas. De uma forma geral, as palavras que terminam com AR são verbos. E estes verbos aqui que eu estou explicando são verbos de ação. Ou seja, coisas que estão sendo feitas. Entendeu? Como eu ajo, como os seres, as coisas agem. Então, calibrar um pneu, entender, a outra terminação muito interessante, eu vou explicar um pouco mais à frente. Entender, as palavras que terminam com ER, também, de uma forma geral, são verbos. E outro também são as palavras que terminam em IR. Nós também temos os verbos terminados em OR, que eu vou explicar com vocês com mais calma depois. Mas gravem isso. Palavras terminadas em AR, palavras terminadas em ER, palavras terminadas em IR. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse quadrinho do chiclete com banana do Laerte, para a gente entender. Primeiro quadrinho aqui nós temos: eu te oprimi. E ela responde: eu te amei. Eu fui egocêntrico. Ela responde: eu me dediquei a você. Ele continua: eu fui incompreensivo. Eu aceitei os seus erros. E hoje eu vejo que eu te amo. E ela responde: acho que vou vomitar. Muito bem, percebam uma coisa, pessoal. Se eu pegar aqui nesse primeiro quadrinho, só na fala dele, dessas 3 palavras, eu te oprimi, qual dessas 3 palavras aqui indica para mim uma ação? O que ele fez? Qual dessas palavras indica ação? É a palavra oprimir. Na fala dela, eu te amei, qual dessas palavras indica uma ação? Amei. No verbo amar, né? No verbo aqui anterior, oprimir, seria do verbo oprimir. Eu fui egocêntrico. Reparem que aqui o verbo é o verbo fui, é um verbo de estado. Se você olhar nas frases anteriores, eu te oprimi, você vai perceber que a palavra oprimir é a palavra central, é a palavra que indica, digamos assim, é o núcleo do predicado, ou seja, é a palavra mais forte, que indica uma ação em seu estado bruto. Aqui não, se você olhar, a palavra principal não é o verbo. A palavra principal é o quê? O que vem depois, o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Eu poderia até tirar o verbo. Eu fui egocêntrico, eu egocêntrico. Eu me dediquei a você. A palavra que indicação aqui, reparem que é a palavra dediquei, do verbo dedicar. Nesse caso aqui em especial, um verbo reflexivo, né? Na voz reflexiva. Eu me dediquei, o verbo dedicar-se. Eu fui incompreensivo. Mais uma vez, o verbo é um verbo de estado, que é fui, indicando sempre o quê? Quando o verbo de estado, ele sempre indica o estado da pessoa, ou seja, como ela é, como ela se comporta, ou seja, eu fui incompreensivo. Da mesma forma, eu poderia
tranquilamente retirar isso daqui. O verbo de ligação, ele só vai dizer para mim se é algo que acontece no momento, no passado ou no futuro. Mas de qualquer forma, ou uma mudança, obviamente, né? Eu incompreensivo. O mais importante não é o tempo, mas sim o estado da pessoa. O comportamento, o adjetivo, o predicativo da pessoa. Eu aceitei os seus erros. Mais uma vez, está na ação. Agora, olha só, terminando. E hoje eu vejo que eu te amo. E ela responde, acho que vou vomitar. Percebam, nesta fala aqui nós temos mais de um verbo. Eu tenho a palavra vejo e eu tenho a palavra amo. Aqui, na fala dela, tem 3 verbos, porém, percebam, acho é o nosso primeiro verbo, eu tenho o vou, que é o nosso segundo verbo, e tenho a palavra vomitar. Porém, o vou vomitar, ele tem valor apenas de um verbo, é uma locução verbal. Ela só está dizendo para mim que nós temos o quê? Uma ação que vai acontecer no futuro. Vou vomitar. Em outras palavras, seria como dissesse, vomitarei. Tudo bem? Vamos seguir. Conjugação dos verbos. Para facilitar esse assunto tão extenso chamado verbo, o que a gente vai fazer? Nós vamos entender que existem verbos de categorias diferentes. Nós vamos dizer que nós temos, então, uma primeira categoria de verbo que nós chamamos de conjugação. O que é isso? Nós temos os verbos que terminam com AR. Ar. Então, nós temos como exemplo os verbos cantar, falar, estudar. Tá? É fácil. Cantar, estudar, falar, trabalhar, amar e assim por diante. Verbos que só terminam com essas 2 letrinhas aqui no final, AR. E esses verbos que terminam em indicação e terminam com AR, eu digo que é um verbo de primeira conjugação. Muito bem? Vamos seguir. Nós temos agora os verbos de segunda conjugação, que também está muito fácil. São os verbos que terminam em ER. Ou seja, o verbo escrever, repara o camarada escrevendo, escrever, vender, varrer. Temos também o verbo terminado na terceira conjugação, que é o IR. Verbos terminados com IR, fugir, partir, dormir. Certo? Vamos lá. Antes de eu seguir adiante, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos verbos também que terminam em OR. Tá? Verbos que terminam em OR. Por exemplo, o verbo por, compor, antepor. Esses verbos, eles são verbos de segunda conjugação. Tá? Verbos de segunda conjugação. Por quê? No latim, esses verbos, por exemplo, por era poer. Então, os verbos que terminam em OR não é uma quarta conjugação, mas sim são verbos de segunda conjugação. Tudo bem? Vamos lá. Formas nominais do verbo, que é o assunto secundário hoje da nossa aula. Quando eu falo verbos, formas nominais do verbo, eu quero dizer que o verbo ele pode se comportar como se ele estivesse do lado de lá, do núcleo nominal. Como eu disse antes, é muito importante a gente entender que quando eu falo em língua portuguesa núcleo nominal, nome, eu estou falando substantivo. Nós temos o sintagma verbal em língua portuguesa, nós temos o sintagma nominal, ou seja, as palavras que são ligadas a um núcleo substantivo e nós temos as palavras que são ligadas ao núcleo verbal. Só que nessas formas, como eu vou explicar agora, o verbo ele pode se comportar como se ele estivesse do lado de lá do sintagma. O verbo ele vai se comportar como se fosse
substantivo e seus amiguinhos. Vamos lá. As três formas que nós temos são o infinitivo, eu vou explicar forma por forma. Nós temos o gerúndio e o particípio. Nós vamos entender isso estudando bem devagarzinho isso aqui. São chamados de formas nominais porque podem ser utilizados como nomes. Por exemplo, o infinitivo plantar, pular, correr. O infinitivo ele pode funcionar como substantivo. O meu viver é Cristo. O meu amar é hoje. Ele está se comportando, é o nome da ação. Olha como é que facilita as coisas. É o nome da ação. Se verbo é ação, o infinitivo do verbo indica o quê? O nome da ação. O meu amar é hoje. O meu viver é Cristo. O meu saber é longo. E assim por diante. Nós temos agora uma outra forma verbal muito interessante, que é o nosso querido gerúndio. Plantando, pulando, correndo. O gerúndio ele pode atuar como um advérbio. Mas eu vou dar uma dica bem interessante para vocês. O gerúndio ele tem duas facetas muito interessantes. O gerúndio indica ações que acontecem ao mesmo tempo. Quando eu falo que ele anda mancando, o que eu quero dizer? Acontecem duas coisas ao mesmo tempo. Ele anda e manca. Ou pode indicar algo que está acontecendo no exato momento. Quando eu digo, por exemplo, estou gravando uma videoaula. Gravando. A marca para a gente perceber os verbos que estão no gerúndio são o quê? Quando nós vemos NDO. Na fala, as pessoas comem esse D, então fala plantando, correndo, pulando, mas não é não, é NDO, plantando, pulando, correndo. Vamos seguir. E nós temos a nossa última forma aqui, que é o particípio. Mais à frente eu vou explicar e vou fazer uma videoaula sobre verbos abundantes. Eles são muito interessantes. Os verbos abundantes, eles têm duas formas de particípio. Para a gente, de uma forma geral, perceber o particípio, é a gente ver essa marca. ADO, ADA, IDA e IDO. Por exemplo, plantado, pulado, corrido, amado, trabalhado, trabalhada. O particípio ele funciona como um adjetivo. Pai desempregado, mãe abandonada. Porém, existem particípios que não terminam com ADA ou ADO. E esses verbos nós chamamos de verbos irregulares. Tá? Isso eu terei que entrar num outro capítulo para explicar verbos irregulares e verbos abundantes. Então, por exemplo, verbos irregulares. Fazer. Eu não falo fazido, eu falo feito. Eu não falo entregar, por exemplo. Eu posso tanto utilizar a palavra entregue como entregado. Isso daí é um verbo abundante que eu vou trabalhar com vocês depois. Então, é fácil. É só vocês perceberem o seguinte. Eu tinha pulado a fogueira, eu tinha plantado milho, eu tinha corrido a corrida. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aqui, eu quis colocar isso aqui, que eu achei isso aqui muito interessante, especialmente para o nosso momento de agora, março de 2020, onde nós estamos ainda vivendo esse momento tão difícil de pandemia, nós estamos vivendo ainda esse tempo que a gente pensa em esperança, a gente precisa de esperança e a gente vive de esperança. Então, eu coloquei isso aqui, eu achei muito legal isso aqui, ó. Que o ano novo transcorra nas formas nominais do verbo. Que o verbo inicie no infinitivo. Então vamos pensar em férias. Descansar, refletir, agradecer, sentir, sonhar, planejar. Percebam uma coisa, nossas férias não são apenas para a gente descansar. Não, elas servem também como um período de reflexão. Como é que foi seu ano?
Como é que você foi como pessoa? Será que você poderia ter feito mais? Será que você, que eu, poderíamos ter feito melhor? Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar mais, não. A gente pode trabalhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente. Agradecer, nós poderíamos ser pessoas mais gratas. Decorra no gerúndio. Agora a gente está vivendo esse gerúndio. Agora, esse momento que nós estamos vivendo aí, enquanto nós não fomos vacinados, enquanto nós estivemos trabalhando, seja presencialmente, seja online, você, meu querido que está chegando aqui no canal André Peixoto agora, seja todos bem-vindos, olhem aqui nossos conteúdos aqui, eu procuro fazer tudo com muito carinho, com muito esmero. Então, decorra no gerúndio, acreditando, aprendendo, ensinando, é o momento de agora, produzindo, buscando, amando, fazendo, trabalhando. E vamos terminar com a graça do bom Deus esse ano de 2020, todos nós no particípio. Não está aqui, mas eu quero falar para você logo o meu primeiro verbo: vacinados, tranquilizados, pacificados. Repara, o que é a palavra pacificado? Do verbo pacificar. Era alguém que não estava em paz e agora está em paz. Entusiasmado, pensando em 2022 com a graça de Deus, vai ser muito diferente. Eu tenho certeza que um dia eu, você, nós vamos olhar essa videoaula, nós vamos reassistir a esta videoaula e nós vamos poder falar tranquilamente. Passou. Passou. Estamos salvos. Conquistado, merecido, comprometido. Comprometido com você, comprometido com Deus, comprometido com seu irmão, comprometido em fazer mais e melhor. Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui. Nossa videoaula hoje é curta. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Você, professor de língua portuguesa que está aqui no nosso canal, compartilhe com seus alunos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.